Olá, meus irmãos, muito bom dia. Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre uma história que está circulando no meio espírita, sobre as encarnações anteriores de Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes. Foi veiculada pelo canal Nuno Emanuel, em que o Geraldinho Lemos, para quem não conhece, Geraldinho Lemos é uma pessoa que conviveu com o Chico Xavier durante muito tempo, e ele é um dos principais divulgadores aí da transição planetária, da questão da data limite do ano passado, né, e todo esse processo em que a Terra está passando de transição. Ele é um dos principais expoentes sobre o assunto, porque ele foi muito instruído por Chico Xavier acerca disso. E essa semana passada ele acabou divulgando uma história que não era conhecida pelo público. Ele falou que preferiu manter esse segredo durante muitos anos. Eu vou dizer qual é a história, né, que ele agora veio a divulgar. Ele disse que teve um sonho, desdobramento, na verdade, em que ele viu uma cidade com muitos arranha-céus, muito parecida no estilo de Nova York, mas não era Nova York, e que sofreu um holocausto nuclear, tá? E aí ele identificava, né, ele era um soldado da marinha desse país, um soldado novo ainda, da marinha desse país, estava a bordo de uma espécie de porta-aviões que estava ancorado no porto dessa cidade, e ele identificava como sendo o almirante desse navio Chico Xavier, tá? Que entrava muito raivoso na sala de comando desse navio e dizia que a bomba estava vindo, e ele via a bomba caindo nessa cidade, o cogumelo nuclear se formando, e ele aí acordou. Eu estou relatando a história que ele contou, tá? E ele aí acordou muito suado, muito tenso, e foi até Uberaba conversar com o Chico Xavier sobre o assunto. Eles já eram íntimos. Chico Xavier então pediu que, como se soubesse que ele já ia falar disso, pediu que todo mundo se retirasse da sala e contou a ele que, na verdade, isso não foi um sonho, isso foi uma recordação. E aí o Geraldo Lemos falou: mas como, Chico, isso foi uma recordação se a gente só teve bomba atômica no planeta Terra, exceto os testes, né, nucleares, mas de fato a bomba em alguma cidade na Segunda Guerra Mundial, e foi em Hiroshima e Nagasaki, que não tinham na época esses arranha-céus e tudo que eu vi no meu sonho. Ele falou: não, Geraldinho, isso não foi na Terra, isso foi em um dos planetas de Capela. E na verdade essa bomba foi um revide, porque foi a nossa nação que lançou a primeira bomba no outro país, e esse país revidou, né? E quem lançou a bomba, quem apertou o botão nuclear, quem era o nosso presidente na época, era o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Então aí aconteceu essa guerra nuclear em um dos planetas ali do sistema de Capela, segundo o Geraldo Lemos, né? E a gente já sabe o resto da história, né? Sobre os exilados de Capela. E assim, muita gente está acreditando, muita gente está desacreditando, tá? Eu particularmente, eu acredito sim, até porque Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, já redimido, foi convidado por Maria. A gente sabe, o próprio Chico contou essa história, né? Tem em vídeo isso, que Dr. Bezerra foi convidado por Maria para ascender a planos superiores e respeitosamente recusou, dizendo que enquanto ele não recuperasse todos os seus tutelados, ele não ficaria com consciência tranquila, né? Então, com certeza foi devido a isso. Mas enfim, o direito é de cada um de acreditar ou não. O fato que eu quero abordar com vocês aqui é o seguinte: é que todo mundo pode se redimir das suas atitudes equivocadas, todo mundo,
tá? Agora, como é que você vai se redimir disso? Se arrependendo, lógico, em primeiro lugar, e trabalhando, e fazendo o bem para compensar o mal que você fez, tá? Independente de você acreditar ou não na história, você tenha isso em mente. Todo mundo pode se redimir. Por isso que o Espiritismo afirma que todos os seres que permanecem no mal são nossos irmãos que ao seu tempo serão recuperados. E aí é estranho, porque você pensa em um espírito como o de Adolf Hitler, como o de Joseph Stalin, né, que, entre outros, né, que fizeram muito mal para a humanidade. Você pensa neles daqui a 10 mil anos, podem ser seres de luz. E um dia serão, não sei quando. Isso aí fica a cargo da espiritualidade maior de Deus e deles mesmos, seu trabalho de melhoria, mas serão espíritos de luz. É um pouco estranha essa ideia, né? Mas ela não vai ficar tão estranha quando a gente se colocar no lugar desses seres ainda pouco iluminados, como nós mesmos, em encarnações passadas, podemos ter sido seres que fizeram muito mal. Ora, a história da humanidade é repleta de guerras, de mortes, de coisas totalmente desumanas. E quem garante que nós não estávamos inseridos? E eu tenho a certeza absoluta que em algum desses processos nós estávamos inseridos. E olha a gente aqui buscando a nossa melhoria. Então, todos os seres que estão ainda nas trevas, um dia serão recuperados. Eles são nossos irmãos e um dia serão seres de luz. Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva para o futuro. Nós temos a eternidade para trabalhar. Lógico que a gente não deve usar essa ideia para perder tempo. Devemos começar desde já a trabalhar no bem, né? Porque a felicidade só depende da gente mesmo. Nós somos os principais interessados em nossa própria felicidade. Então vamos começar desde já. Então o que é que eu quero dizer aqui? Não importa se você acredita ou não nesse relato de Geraldo Lemos que está circulando no meu espírito acerca de Chico Xavier e Dr. Bezerra. O que importa é que todos os seres serão recuperados a seu turno. E só depende de cada um. Só depende de cada um. Com arrependimento e com trabalho. A reparação do mal que você causou. Então todo mal tem que, por obrigatoriedade, você tem que ter uma reparação. Se você, sei lá, abortou, vai ajudar crianças carentes. Se você tratou alguém mal, vai ajudar dando um abraço, oferecendo uma palavra amiga. O mundo está aí aberto a o bem que você pode fazer. O mundo está aberto a isso. Tá bom, meus irmãos? Então achei interessante essa história e não interessa se é verdade ou não, né? Até porque o que passou, não pode mais ser mudado. O que interessa é o que você pode fazer daqui para frente para melhorar o mundo ao seu redor e melhorar a sua própria situação, tá? Então um abraço e que Deus seja louvado.